neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, a palavra que eu trouxe para nós hoje se chama O Dia da Esperança, Hope Day. Eu coloquei esse nome, né, porque tem muito a ver com a palavra que eu queria trazer aqui para nós hoje. Hope Day eu só coloquei porque é inglês, né, mais chique e tal, né? Então, assim, eu quero que você se sinta à vontade mais uma vez. Nós não estamos aqui nós não estamos numa igreja, nós estamos num local completamente diferente da igreja. A gente está num prédio comercial. Um prédio comercial no meio de Goiânia. E justamente para mostrar que as coisas não acontecem só dentro dos 4 prédios, das 4 paredes da igreja. Aqui a gente tem pessoas da Luz, da Videira, da Assembleia. A Beatriz vai chegar aqui, ela é pastora. E ela está aqui com a gente. Então, assim, aqui nós não temos placa, aqui nós somos um povo só, em Cristo Jesus. E hoje eu queria trazer uma palavra para nós, lá em João, no capítulo 9, fala sobre um homem. Eu vou citar outras pessoas aqui, mas primeiramente eu quero citar esse homem. É o cego de nascença. Jesus, ele estava pregando o evangelho, né, ali na região da Judéia, até que os judeus, os fariseus, começaram a julgar Jesus e querer apedrejar Jesus. Até que Jesus ele sumiu do nada. Eu acredito que foi um poder sobrenatural que fez ali Jesus ele sumir daquela multidão que queria apedrejá-lo. Os fariseus, dos religiosos. E logo depois disso, Jesus ele surgiu com seus discípulos andando perto ali do templo. E ele encontrou um homem, o cego de nascença. Não tem o nome dele, mas fala sobre a história dele aqui, não coloco o nome para ele. E aquele homem, ele estava ali, ele ficava perto ali do tanque de Siloé, e provavelmente ele ficava naquela parte porque muitas pessoas, muitos religiosos, passavam por ali, né, com ofertas e tudo mais para levar ao templo. Então eles já ficavam ali, né, já pensavam que pessoas com dinheiro lá, com comida, e ele ficava ali pedindo para as pessoas ajuda. E Jesus ele estava com seus discípulos andando, e seus discípulos viram um homem, que eu vou ler aqui toda a narrativa da história. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz das nossas vidas. Amém, pessoal? Você é a luz deste mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou com terra e saliva e aplicou aos olhos do homem. Aqui a gente pega a alusão a Gênesis, quando Deus ele pega ali e faz Adão e Eva do barro, da terra. Isso aqui está fazendo alusão a Gênesis. Nós podemos pegar. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Versículo 6. No chão misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar no tanque de Siloé, o que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. E outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, eu fui curado. E uma coisa que eu quero que nós pegamos aqui no começo desse versículo é que Jesus viu um cego de nascença. Jesus, ele viu aquele homem. Jesus, ele foi atraído por aquele homem. Não, Jesus, ele viu aquele homem. E é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que Jesus, ele está vendo você. Que Jesus, ele quer ver as pessoas do mundo através da nossa vida. Nós somos usados por Jesus para ver as pessoas. Ver as pessoas que estão necessitadas. Ver os nossos amigos que precisam de Jesus. Os nossos vizinhos. Essa cidade inteira. Eu sempre falo para o pessoal que nós somos uma missão de pessoas trabalhadoras. Por quê? Nós não temos pessoas que ficam de forma integral para missões. Todo mundo aqui trabalha, né, pessoal? Todo mundo aqui tem a sua vida. E muitas vezes nós queremos fazer a obra, nós queremos viajar, ir para um lugar, mas não tem como, porque a gente tem que pagar as nossas contas, temos que trabalhar. Não temos condição de ser um missionário integral. Mas nós podemos ser um missionário aqui nessa cidade, onde você estiver.
E eu falo, o grupo, a Missão Evangelística Global, como grupo também do Camuel, Linhas de Amor, são feitas de pessoas trabalhadoras. E nós nos viramos, né? Fazer missão no sábado, domingo. Mas a gente leva esse evangelho, esse amor para as pessoas. Amém? Então eu quero que nós possamos aprender a ver as pessoas como Jesus via. Algo na condição do homem parece ter atraído a atenção do Senhor. Isso é significante. Naturalmente seria esperado. Os discípulos viram e perguntaram. Mas olha, que quem viu foi Jesus. Os discípulos chegaram em Jesus e falaram, aquele homem ali, o que aconteceu? Quem pecou para aquele homem estar assim? Os discípulos não viram aquele homem com o mesmo olhar que Jesus viu. Os discípulos de Jesus, discípulos, os 12 apóstolos, o nome deles estão aqui eu estou até lendo um livro do apóstolo João. Os discípulos deles olharam para aquele homem e falaram, o que aconteceu com ele para esse pecado? Em vez dele olhar para ele e falar, Senhor, vamos curar esse homem. Senhor, vamos estender a mão para esse homem. Não, o único que viu ali foi Jesus. Isso nos remete a que às vezes as próprias pessoas do mesmo ambiente que nós, vamos dizer, um ambiente de igreja, um ambiente religioso, nós podemos não ser vistos por essas pessoas. Mas Jesus, ele nos vê. Às vezes você não pode ser visto, você querer ser mais visto pelo seu pastor, pelo seu líder religioso, mas não fique preocupado com isso. Jesus, ele está olhando para você. Isso é o que significa. Nós não podemos nos apegar às pessoas. Nós temos que nos apegar a Cristo, pois ele olha para nós com amor e com verdade. Quem pecou para que nascesse cego? Como consequência justa do castigo pela culpa, assume-se que o sofrimento específico era retributivo. Os discípulos só queriam discutir a causa da sua condição. Os discípulos, eles só estavam querendo imputar ali àquele homem o motivo por ele ser cego. Mas Jesus viu diferente. E Jesus responde a pergunta sem respondê-la. Jesus responde, para que a obra de Deus se manifeste nele. O homem não é tratado como apenas um instrumento, mas como um representante vivo da misericórdia de Deus. E Jesus o curou. Quero dizer aqui para você que as pessoas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas dessas cidades, são pessoas que podem transparecer a misericórdia de Deus. Nós temos que olhar, por exemplo, estou olhando aqui para o Camuel, o cara está arrebentado da vida. Estou dando um exemplo. Eu olho para o Camuel, porque eu vejo que através da vida do Camuel, a misericórdia de Deus pode abundar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Vocês são novidades, vocês têm que saber isso de cor. Superabundou a graça. Superabundou a graça. O Aloysio sempre fala isso. Isso é interessante. Aonde nós vemos mais pecados, mais graça nós vemos na vida. Mais graça nós podemos ver. Isso é o certo. Isso é como nós devemos ver a vida das pessoas. E eu quero trazer aqui outras pessoas que tiveram o seu dia de esperança. O Hope Day na sua vida. Outra pessoa que teve foi o cego Bartimeu. Quem aqui lembra da história do cego Bartimeu? Quem lembra da história dele? O cego Bartimeu está lá em Marcos capítulo 10, do versículo 46 a 52. O cego Bartimeu, ele era um homem que vivia à margem da sociedade. E ele chamou por misericórdia. Jesus o chama, o cura e lhe dá a esperança de uma vida nova com visão. O cego Bartimeu era um homem também igual o cego de nascença, que ele o tempo todo ele ficava gritando a Jesus. O tempo todo ele ficava clamando por cura, quando Jesus passava. E os homens que estavam do lado dele, que poderiam ser até doentes, falavam para ele, cala a boca, ele não vai te escutar, cale-se. Mas ele continuou gritando, pedindo. E a esperança dele chegou, Jesus. O dia da esperança dele chegou. Porque ele buscou, porque ele gritou. E muitas vezes, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, elas estão gritando por socorro. E nós temos que ser aquela pessoa que ouve. Nós temos que ser aquela pessoa que está disponível. Mesmo que tenha pessoas ali, do lado ali, menosprezando aquela pessoa, nós temos que olhar um olhar de amor para elas. Amém? Outra pessoa foi a viúva de Naim. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, fala sobre essa viúva. E eu vou falar sobre o contexto aqui. Ela estava sepultando o seu único filho. Essa viúva de Naim, ela tinha saído da aldeia ali, do povoado de Naim, com seu filho. Eles estavam numa multidão, levando o filho para enterrar. E ela era viúva. Então, assim, naquela época, uma mulher viúva, ela sofria muito. Muito. Ela tinha muito preconceito contra mulheres viúvas. E ela tinha o filho dela para ajudar ela.
Só que ela tinha perdido o filho dela, tinha perdido tudo na vida dela. Ela viveu o resto da vida sendo rechaçada pelos religiosos e com preconceito por ser viúva. Mas o dia da esperança dela chegou. Jesus viu aquela multidão, chegou no jovem e ressuscitou o jovem, devolvendo a esperança e futuro daquela mãe. Galera, foi sobrenatural o que Jesus fez. Porque toda aquela aldeia, aquele povoado foi tocado por Jesus. Foi tocado pelo milagre que Jesus fez. E você pode ser esse canal, esse agente de milagres aonde você estiver. O povoado é o seu trabalho, o povoado é seu bairro, o povoado é a sua célula, o povoado é a sua igreja, o povoado é o bairro onde você mora. Galera, não só porque vemos pessoas dentro da nossa igreja que elas estão ali no caminho de Jesus. Às vezes nós temos que evangelizar pessoas dentro da nossa própria igreja. Às vezes tem uma pessoa que está ali perdida e nós temos que levar Jesus para dentro da igreja também. Por muitas pessoas vão à igreja e não conseguem encontrar a Deus e se assentar na mesa. Outra pessoa que teve a sua vida mudada também foi Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano rico, mas desprezado e visto como pecador. A história dele está lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus, ele estava pregando a multidão, e esse homem chamado Zaqueu, ele era baixo, e aí ele subiu numa árvore para ver Jesus pregar. E Jesus viu aquele homem em cima da árvore e falou, olha, hoje eu vou jantar na sua casa. Aquele homem, ele era um publicano. Um publicano naquela época era um cobrador de impostos. E trabalhava para Roma. Era um judeu que trabalhava para Roma. Por isso ele era tido como um homem corrupto. Porque todos os cobradores de impostos roubavam dinheiro. Tinha a fama de roubar dinheiro. A gente não tem os políticos que a gente vê lá em Brasília. Galera, é difícil você pensar em Brasília e não pensar em corrupção. Não é difícil, tipo assim, você olhar o Congresso Nacional lá e não ver corrupção, é difícil, é muito difícil. E é o que os publicanos tinham naquela época. Todo mundo olhava para isso e só pensava na corrupção. Só que Jesus falou, vou jantar na sua casa hoje. Jesus não viu pecado, Jesus não julgou aquele homem pelo que ele era julgado pelas pessoas. Jesus, ele simplesmente falou, hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje é seu dia de esperança. Você subiu na árvore, você quis me ver. E porque você quis me ver, eu vou na sua casa. Tem muitas pessoas tentando subir em árvores para ver Jesus, mas não conseguem. Porque às vezes está faltando eu e você na vida delas. E você vai ser a pessoa que vai ver ela na árvore e vai levar ela até Jesus. E vai levar Jesus até essa pessoa. Eu quero dizer para você que você é muito importante. Eu quero dizer para você que você tem um chamado de Deus no seu coração. Eu quero dizer para você que você não precisa ser um missionário integral. Não estou falando que você não deva ser, mas você não precisa ser um missionário integral para fazer a obra de Deus, para ser um missionário do Senhor, para ser a luz neste mundo. Jesus está com você. Eu quero que você receba essa palavra. Eu estou falando agora em nome de Jesus. Falta só mais 3 pessoas para terminar aqui. A mulher adúltera foi outra pessoa que teve o seu dia de esperança. Lá em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, essa mulher, ela ia ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Galera, a lei de Moisés naquela época estava valendo ainda. A gente não estava na graça do Senhor Jesus, na graça de Deus. Então aquela mulher ia ser apedrejada. E a lei de Moisés, ela fala, mulher que foi apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. E Jesus, ele viu aquela mulher em iminência de ser apedrejada, chegou nela e falou, chegou no pessoal e falou, quem tem a primeira pedra que atire. Ninguém atirou, porque todo mundo tinha pecado. Os religiosos tinham pecado. Galera, quem não tem pecado? Todos nós temos pecado. Só que a Wendy, a gente estava conversando com o pessoal que está aí na célula dela, são 2 discípulos que ela conseguiu, e foi no evangelismo que a gente saiu lá, imprimiu, não foi? E a gente saiu entregando, né, para convidar para a célula. E a gente estava sentado com esses rapazes, e me fugiu a memória. O que eu ia falar agora? O que eu ia falar agora? Não sei, você falou do evangelismo que você estava conversando de meio. Que 2 rapazes foram da célula. E é isso. Tá. Todo mundo tem pecado, isso mesmo, todo mundo tem pecado. Aí eu falei com eles assim, olha, pessoal, vou falar aqui pra vocês. O que nos diferencia dos ímpios, das pessoas que estão longe de Jesus, é que quando nós colocamos a nossa cabeça num travesseiro, nós não conseguimos dormir sem nos arrependermos. Essa é a diferença entre nós e as pessoas que estão longe, que não têm Jesus no coração. Eu posso pecar durante o dia, posso mentir, posso xingar,
falar mal de alguém, desrespeitar alguém. Mas no final do meu dia, se eu não, na minha devocional, eu não lembrar daquele pecado e não conseguir pedir perdão pro Senhor, tem algo de errado. Porque a diferença nossa é isso. A gente vai pecar. Só que no final do dia nós vamos nos arrepender. Então eu quero que você fique em paz. Muitas pessoas ficam assim, como que eu vou fazer a obra de Deus? Como que eu vou ser um abuso missionário no mundo se eu peco, se eu tenho meus erros? Cara, todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a diferença é que nós estamos querendo buscar ser melhores. A diferença, galera, entre nós é que nós estamos buscando ser melhores. No buscar ser melhor eu posso errar, eu posso cair. Mas eu estou buscando. E é isso que Deus vê no coração. Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito. Davi, galera, quem já ouviu? Davi. Véi, Davi era o cara que mais errava no mundo. Davi, olha pra vocês verem, eu vou citar aqui coisa pra vocês. Davi mandou um soldado dele. Ele achou a mulher do soldado dele bonita. Falou, não, eu quero aquela mulher. E mandou um soldado dele lá pra guerra. Não, vai lá pra guerra lá, morre lá pra eu ficar com ela. Foi isso que ele fez. Que Davi fez. Olha o que Davi fez. Mandou um colega dele pra ficar com a mulher dele. Matou um colega dele pra ficar com a mulher dele. Davi várias vezes errou. Davi várias vezes questionou a Deus. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era um homem que se arrependia. Galera, a gente tem salmos aqui. Salmos tem 139 capítulos, se eu não me engano. E nesses mais... 150? Olha, por causa de 11. Olha pra você ver. Por causa de... Davi tinha mais de 100 salmos onde ele glorificava a Deus. E no meio desses salmos, ele se arrependia. Essa é a diferença. Davi era um homem que era mau, mas ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. A penúltima pessoa era o ladrão na cruz. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao versículo 43, fala sobre o ladrão da cruz. Aquele ladrão, ele estava no fim da vida dele, sem perspectiva. Mas Jesus lhe garante, olha só, hoje você estará comigo no paraíso, dando esperança no momento mais sombrio na vida daquele homem. Galera, aquele homem ele era um ladrão. Jesus estava em meio de 2 ladrões. E aquele homem, ele ia ser crucificado ali, ele ia ser morto. Aquele homem, ele não tinha mais esperança. Concordam? A única esperança era Jesus, que estava ali no meio, mas tirando Jesus ali, não tinha mais o que fazer. Aquele homem ia ser morto ali na cruz, e os animais e os pássaros iam comer aquele homem. Sabe o que as pessoas faziam os romanos faziam com quem estava na cruz? Deixava ali durante horas, sangrando, morrendo, e depois pegava essas pessoas e jogava no lixão. O lixão de ser humano. Aonde os urubus iam, comiam. Olha o destino que aquele homem ia ter. Mas o dia da esperança chegou para aquele homem. Às vezes o que eu estou falando aqui para você pode ser assim, Lucas, mas eu já ouvi essa palavra, eu já sou crente, eu já sei disso. Mas eu quero recapitular isso no coração de vocês, porque muitas vezes nós perdemos essa fé, perdemos essa esperança, perdemos essa palavra, esse fogo em nosso coração. E o Evangelho, ele é a boa nova. Nós podemos ser crentes cristãos, mas nós temos que abrir o nosso coração para as boas novas todos os dias. E para encerrar, eu quero falar sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era uma mulher que eu vou explicar aqui para você. Ela era uma mulher que vivia ali na Galileia. Os galileus, eles tinham preconceito. Quem tinha preconceito dos galileus eram os judeus. Os judeus, eles viviam numa região e os galileus viviam em outra. E os judeus, eles tinham preconceito contra os galileus, porque quando Israel foi invadida pelo rei Nabucodonosor, Israel foi invadida pelo rei Nabucodonosor e Israel do norte foi invadida pelo rei da Síria. Quando o rei da Síria invadiu Israel lá do norte, porque Israel estava dividido em duas. Foi dividido em duas, Judá e Israel. Deixa eu ser mais claro aqui para vocês. E o rei da Síria, quando ele invadia algum país, alguma região, ele trazia povos mestiços para aquela região e misturava com os povos originários dali. Por isso que o povo tinha preconceito de Jesus, porque Jesus ele era um galileu. Jesus ele era de uma região que era povos mestiços, era judeus misturados com assírios, com babilônicos, com um monte de povo, com persa.
Por isso que os judeus tinham preconceito. E Jesus, ele encontrou uma mulher samaritana. Samaria ficava ali na região ali da Galileia, dos samaritanos. E Jesus foi conversar com aquela mulher. E Jesus perguntou: mulher, me dê um pouco de beber. Aí a mulher falou: senhora, que o poço é fundo, não tenho com que dar de beber. E logo depois Jesus fala: eu tenho uma água da vida, eu tenho a água que jorra para a vida eterna, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher, aos olhos ali dos religiosos, ela merecia? Não, porque ela era uma samaritana. Mas Jesus chegou nela dando esperança para aquela mulher. E depois daquilo, a mulher, ela foi para Samaria e ela espalhou a história de Jesus para todo mundo ali de Samaria. E o povo de Samaria foi atrás de Jesus para ouvir Jesus pregar. Então, que hoje eu citei muitas histórias de esperança aqui para vocês. Que nós possamos pegar essa esperança aqui hoje e levar para a nossa casa, para a nossa vida. Eu creio que Deus, ele tinha um propósito de você estar aqui hoje. Amém. Amém? Você não está aqui à toa. Jesus, ele está aqui te passando essa mensagem. E eu quero agora que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos e quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. E